Olá, a paz de Deus! Vamos dar continuação ao nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus? Nós estamos no tema de número 12, que fala sobre o Santuário de Deus. Agora nós vamos à pergunta de número 5, que diz o seguinte: em que consistia a purificação do santuário? Antes de respondermos essa pergunta, nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai que está no céu, porque é Ele quem vai responder através da sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Pai que está no céu, nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração e nos faça compreender a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta 5, em que consistia a purificação do santuário? Purificação do santuário. Então se trata de purificar o santuário. Não seria a purificação das pessoas, mas do santuário. A resposta Deus nos dá lá no livro de Levítico, no capítulo 16. É um capítulo comprido e você deve ler, porque ele traz todas as informações, instruções que Deus deu a respeito desse tema, purificação do santuário. Então, o que nós sabemos, eu não vou ler aqui o capítulo 16, você vai ler, eu vou ler alguns versos apenas. Mas nós sabemos que havia o sacrifício diário. Todos os dias eram feitos sacrifícios de manhã e de tarde pelo povo. Esses sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes de manhã e de tarde, por todo o povo de Israel. Isso era diariamente. E também as pessoas, os israelitas, que pecavam, eles levavam também o animal para ser sacrificado para o perdão também do seu pecado. Isso acontecia todos os dias, Então, vamos imaginar agora, se todos os dias era expiado o pecado dos israelitas, a gente sabe que isso é tudo uma representação, simbolicamente. Então, o pecado das pessoas eram colocados sobre os animais, de forma simbólica. Os animais eram mortos e o sangue desses animais eram aspergidos no santuário, eram levados para dentro do santuário. E o que acontecia é que uma vez por ano o santuário deveria ser limpo. Por quê? Porque simbolicamente o santuário estava cheio dos pecados dos israelitas. Então era necessário que houvesse a purificação do santuário. E isso acontecia uma vez ao ano. E aqui no capítulo 16 de Levítico, Deus, ele instrui, o passo a passo de como deve acontecer. Então Deus fala, até a gente pode ler lá no comecinho do capítulo 16, Deus instruindo até em relação à roupa que o sacerdote deveria usar. Então Deus diz que ele deveria, no verso 4, vestir uma túnica santa de linho. Santa significa separada para aquele dia. Então ele vestiria uma túnica de linho, ciroulas de linho, também um cinto de linho e também uma mitra de linho. Então, vestidos santos, roupas separadas para este dia. E Deus diz que ele deveria se banhar na água.
Então era um dia diferente, né? Especial. O povo ficava ali em comunhão com Deus, tinha um temor, porque eles tinham receio de que por algum motivo, né, o sacerdote ao entrar, porque o sacerdote nesse dia ele entraria, era o único dia que ele entrava no Santo dos Santos e ficava diante da presença de Deus. E se Deus não recebesse, né, não perdoasse o pecado do sacerdote, então todo o povo não seria perdoado. Por isso, na instrução aqui nós vemos que Deus fala que o sacerdote deveria sacrificar um novilho por si, pelos seus pecados, e também outro novilho pela sua casa, pelos pecados da sua família. Então tinha todo esse preparo. Então aí nós entendemos, né, o porquê Israel, o povo, ficava ansioso, né? E quando o sacerdote entrava lá no santuário e entrava lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, o povo ficava ali aguardando que o sacerdote saísse, porque se o sacerdote se encontrasse em pecado e não fosse aceito por Deus, ele morreria lá dentro. E por isso que tinha uma cordinha amarrada no pé do sacerdote, porque se isso ocorresse, se ele morresse lá dentro, ele poderia ser puxado, porque ninguém poderia entrar lá para tirar ele. Então é algo assim muito sério, né? E o povo sabia e temia. Então era um dia especial, o dia da expiação do santuário. Também nesse dia aqui tem uma afirmação aqui nessa pergunta número 5, porque tem algumas afirmações aqui que se deve dizer se era falso ou verdadeiro. E aqui fala: lançava sorte sobre os 2 bodes. Sim, essa resposta é verdadeira. Eram lançadas sorte sobre 2 bodes. Isso era instrução de Deus. 2 bodes eram trazidos e eram sorteados. Um deles seria sacrificado, né, para expiação para Deus. Ele seria sacrificado para o Senhor, e o outro bode seria o bode emissário, né? O bode Azazel, esse era o nome que eles davam. Por quê? Esse bode emissário, o bode Azazel, eu vou até ler aqui, eu estou aqui no capítulo 16 de Levítico, e aqui fala no verso, eu vou ler o verso 21 e 22, que fala a respeito desse ritual com os 2 bodes, ó. E Arão, que é o sacerdote, porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e aqui está falando sobre o bode emissário, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Então é isso que acontecia com o bode emissário. Ele representava, né, Satanás, porque todos os pecados eram lançados sobre ele e depois ele era levado para o deserto, e ali ele morreria, né, e levaria sobre si todos os pecados. Já o outro bode, ele seria sacrificado para o Senhor. Então, esse dia, o dia da expiação, era um dia diferente, que tinha rituais para limpeza do santuário, né? Para
que todos os pecados que estavam ali, né, simbolicamente, durante o ano inteiro ali sendo levados, eles eram então extirpados, eram tirados, né? O santuário ficava limpo. Então, não deixe de ler o capítulo 16 do livro de Levítico, porque ele traz detalhes sobre o dia da expiação. Então, Deus ensinando o povo de forma didática a compreender, a sentir o que é ser perdoado, o que é ter os pecados apagados. Olha como Deus é maravilhoso. Então, tudo isso Deus queria mostrar para o povo, que quando Ele perdoa, Ele apaga os pecados. Então, o povo recomeçava, né? Começava o ano em comunhão com Deus, se sentindo leve, né? Sem os pecados. E essa sensação que Deus queria que eles entendessem, que eles desejassem ter e viver, né, em comunhão com Deus, de acordo com a vontade de Deus, em paz, limpos, livres do pecado. Deus ensinou para eles e está nos ensinando hoje. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus? Pai Santo, te agradecemos por essa lição maravilhosa, Pai, em que Tu nos mostra, Pai, que quando Tu perdoas, Senhor, Tu apagas os pecados, Senhor. Que maravilha, Pai. Te agradecemos por isso, Pai. Nos perdoe e fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.